Muitos torcedores que cornetaram Doni vão ver o jogador de forma diferente depois desse vídeo. E se ele não estava entre os seus goleiros favoritos, isso também pode mudar depois do fim desse vídeo. Por isso assista com bastante atenção até o final e não esqueça, claro, de se inscrever aqui no canal para apoiar o nosso trabalho e receber mais conteúdos como esse. O nome é bem diferente. A mãe queria Donizete e o pai queria Kleber, e daí surgiu Doni Eber, que ficou famoso mundialmente como Doni, e nasceu em Jundiaí em outubro de 1979. Muitos torcedores sentiam arrepio só de ouvir o nome dele na escalação, mas a verdade é que Doni era muito fera debaixo das traves, e como ele se tornou isso, é de se admirar mais ainda. Ele sempre quis ser um jogador de linha, mas o pai insistia para que ele fosse pro gol, afinal ele tinha 1,90 m. Como o Doni não estava tendo sucesso nos testes para entrar nos times, o pai dele então contratou um treinador de goleiros para preparar ele para as peneiras, e aí sim foi um sucesso. Depois de muito trabalho com o treinador, o Doni fez um novo teste no Botafogo de São Paulo e a carreira dele deslanchou depois da aprovação. Do Botafogo de São Paulo ele foi ao Corinthians, do Corinthians ele foi ao Santos e do Santos ele sonhou em jogar na Europa. Mas a Europa dificilmente contratava goleiros. Mas Doni acionou contato com jogadores que poderiam ajudá-lo e conseguiu um contrato de 10 meses com a Roma da Itália para ser o terceiro goleiro e com um salário bem abaixo do que ele ganhava aqui no Brasil. Afinal, era o sonho do jogador defender um clube na Europa. Então, depois de topar um salário baixo e um contrato curto, adivinha qual foi o resultado? Doni passou 6 anos na Itália e olha, chegou a ser eleito em 2010 pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, uma das instituições mais importantes do mundo da bola, um dos melhores goleiros da década. Em 2011 ele foi negociado com o Liverpool da Inglaterra e então deu-se o começo do fim, mas calma. Antes eu preciso te contar umas coisas que vão nos dar um punch bem maior pro final desse vídeo. Doni estava tão bem na Itália que recebia sondagens para se naturalizar italiano e ser reserva de Buffon na seleção italiana, na Azzurra, mas Dunga resolveu dar uma chance para ele na seleção. E em 2007 Doni foi titular na Copa América, sendo decisivo nas semifinais contra o Uruguai, defendendo pênaltis importantíssimos para o Brasil chegar na final contra a Argentina e ser campeão daquela Copa América em 2007. Mas você acha que foi isso que fez Doni se garantir na Copa do Mundo da África de 2010? Ah sim, porque ele estava com o Brasil na Copa do Mundo da África do Sul em 2010. Mas você acha que foram aqueles pênaltis que ele defendeu na Copa América em 2007 que garantiram ele na Copa do Mundo? Não, bem longe disso, viu? Na verdade, o Doni estava sem jogar pela Roma quando ele foi convocado para jogar pela seleção brasileira na Copa do Mundo. E você sabe por quê? Porque ele amava a seleção brasileira. O Dunga, um pouco antes, convocou o Doni para jogar amistosos pela seleção brasileira contra a Inglaterra. E a Roma, o time que Doni defendia, barrou o goleiro, disse que ele não iria se apresentar. Mas Doni enfrentou a diretoria e foi defender a seleção brasileira mesmo assim. E isso custou para Doni a titularidade no time italiano. Ele perdeu a titularidade para outro goleiro brasileiro, o Júlio Sérgio, não o César, não confunda. Na convocação para a Copa do Mundo, o Dunga foi categórico e contou a história de Doni enfrentar a diretoria da Roma para defender o Brasil e disse: como eu posso deixar esse cara de fora da Copa? Como eu posso virar as costas para alguém que fez isso pela seleção? Meu amigo, depois da Copa do Mundo, o Doni recuperou sua titularidade na Roma antes de ir pro Liverpool. O Liverpool. Esse que eu já disse para vocês foi o começo do fim. Mas por quê? Bom, para isso temos que voltar ao Santos em 2004, quando Doni descobriu através de um exame que ele tinha uma arritmia cardíaca. O futebol para ele era um risco constante, e não um risco qualquer, estamos falando, um risco de vida. Doni, no entanto, conseguiu continuar a carreira e sempre com os exames em dia, monitorando a sua situação cardíaca para, enfim, não ter nenhum problema. Até que quando chegou ao Liverpool, durante os exames de verão, ele teve uma parada cardíaca e ficou morto por 25 segundos. Quase meio minuto fora da vida. Os médicos conseguiram ressuscitar o jogador, mas aconselharam que ele deveria largar o futebol. Afinal, já tinha ganho muito dinheiro, era pai, tinha uma família, não precisava mais disso. Mas ele relutou, chegou a disputar 4 partidas pelo clube inglês, que pelo problema de Doni, o Liverpool não queria arriscar, tinha medo de utilizar o jogador.
Ele então reincindiu com o Liverpool e voltou ao Brasil para jogar ao Botafogo em 2013. Porém, ele queria um ano para se preparar, para ficar melhor de saúde e voltar ao futebol apenas em 2014. Mas durante esse processo de recuperação, ele foi dissuadido da ideia e resolveu abandonar o futebol com medo que o pior viesse a acontecer. Você que cornetava Doni, criticava Doni, sabia que durante a carreira toda ele teve que lidar com esse problema de coração? Sabiam que ele enfrentou uma diretoria de um clube gigante na Europa para defender a seleção brasileira, mesmo que quando ele viesse você o criticaria e seria alvo de piadas? Em uma época que falamos tanto de jogadores sem vontade, Doni parece um exemplo raro de jogador que tinha orgulho em estar na seleção brasileira. Hoje, Doni é um empreendedor, sendo dono de parques de diversões, um deles inclusive é o Parque de Dinossauros dentro do Zoológico de São Paulo. Ele escolheu a vida e a família ao invés do futebol, mas também, depois de tudo que ele conquistou, não faria muito sentido ele continuar arriscando a própria pele, não é mesmo? Foi a escolha mais sábia. E você, o que é que acha disso? Olha, deixa aqui nos comentários e não esquece também do like no vídeo. A gente se vê na próxima história e por isso, mantenha o seu coração firme. Um abraço, valeu, tchau, tchau.